É o jeito mais fácil e seguro. E você pode começar a poupar com qualquer dia. Para criar o hábito de guardar todo mês, você pode fazer um depósito e aos poucos se acostuma com essa rotina de poupar para realizar. Oferecimento Sicredi, R$500 mil em ou da Sicredi. Sou Leandro Canteiro, irei lutar pelo esporte, saúde e transporte de qualidade. Mogi merece renovação. 44544, o número da mudança Comara 22. Sou João Paulo, dentista do posto, e vou trabalhar para criar odontológico. Prodonto, vote 44567, Comara 22. Sou o Jonas do Meu Bom Projeto Primeiro Abraço, luto pelos motoboys, crianças com necessidade específica 44177, Comara 22. Só a Liquida Piso tem a maior variedade de pisos, porcelanatos e revestimentos. São mais de 1000 modelos à pronta entrega. Atendemos atacado e varejo com o melhor atendimento e qualidade. Liquida Piso, a sua obra em grande estilo. Nem sempre é fácil saber quando uma notícia é verdadeira ou falsa. Mas uma coisa é fato. Antes de compartilhar, melhor checar. Acesse Fato ou Fake e conte com jornalistas para apurar. Fato sim, fake não. Os coronéis de Mogi lançaram uma candidata inexperiente de última hora para o cargo de prefeita. E essa escolha abre caminho para a continuidade do pior governo da história de Mogi, o atual prefeito Caio Cunha. Se você quer tirar de vez a ameaça de continuidade de Caio Cunha, a única escolha é Rodrigo Valverde. Ele tem a força, a experiência e está preparado para resgatar Mogi para o povo. Vote 13. Vote Rodrigo Valverde, prefeito. Entra na minha casa, entra na minha vida. Não precisa cantar duas vezes. Sábado, o Caldeiro Q vai entrar na sua casa. Time Juliette! Oi, Caldeirão! Time Denis! O canto dessa cidade é meu. Sábado, mais cedo, 2 da tarde. É hit! Caldeirão com Mion. Meio-dia, 17 minutos. Você já conhece todos os candidatos a vereador que estão concorrendo na sua cidade? A Eduarda Hutter, do G1, está aqui comigo. Traz informações importantes sobre uma ferramenta que pode ajudar os nossos eleitores, né, Duda? Bem-vinda, ótima tarde. Conta tudo pra gente. É isso mesmo, Miri. Boa tarde para você. Boa tarde para você que está acompanhando a gente. O G1 lançou uma ferramenta chamada Quem Eu Escolho, que mostra todos os candidatos a prefeito e vereador que estão concorrendo às eleições. No Quem Eu Escolho, você consegue ver quantos candidatos são, filtrar os candidatos por gênero, cor, ocupação, grau de instrução, partido e até faixa de patrimônio. É uma forma bem prática de selecionar quem você vai escolher para te representar na prefeitura e na Câmara Municipal. Essa ferramenta está disponível no nosso G1, que é o g1.com.br/TV Diário. E vale lembrar que hoje é dia de debate entre os candidatos à Prefeitura de Mogi. Além da exibição aqui na TV Diário, o debate será transmitido ao vivo no nosso G1. Então, fiquem de olho. E ao longo do jornal eu volto para falar sobre a programação cultural do Alto Tietê para esse final de semana. Exatamente, hoje é dia de debate aqui na TV Diário, é claro que a expectativa é grande, esse debate com os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes, Caio Cunha do Podemos, Rodrigo Valverde do PT e Mara Bertaioli do PL foram convidados para esse importante exercício democrático que começa às 10 da noite. Eu volto a falar agora com o repórter João Bellarmino. João, no último sábado, João agora já está aqui conectado. No último sábado tivemos o debate, né, com os candidatos da cidade de Suzano. Conta pra gente como ficam as regras agora. Vão ter mudanças? Bem-vindo mais uma vez.
Oi, Mirelle, ótima tarde para você, para quem está acompanhando o Diário TV Primeira Edição. Agora a gente fala, né, sobre essas mudanças. Vão ter mudanças sim em relação ao debate. Quem acompanhou o debate com os candidatos à Prefeitura de Suzano vai notar uma leve diferença em relação ao debate de hoje, que acontece logo mais aqui nos estúdios da TV Diário, que é onde eu estou. Então vamos detalhar. A principal mudança é em relação ao tempo de resposta, réplica e tréplica. Agora a gente tem a diferença que em vez de 2 minutos que os candidatos de Suzano tinham para dar a sua resposta, terá 1 minuto e 30. E não 2 minutos, como foi com os candidatos, como eu disse. Para réplica e tréplica, o tempo é de 1 minuto e não 1 minuto e 15. Em relação à estrutura dos blocos, como eles vão ser divididos, não houve mudança. Serão 4 blocos. O primeiro e o terceiro com temas livres, o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Em relação às perguntas e réplicas, os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos, de tema livre ou determinado. Em cada bloco, o candidato terá direito a fazer uma pergunta. Nos 2 primeiros blocos, cada candidato deverá responder apenas uma vez. Assim, todos perguntam e todos respondem. Nos 2 blocos seguintes de perguntas, os candidatos poderão ser escolhidos para responder, no máximo, 2 perguntas. A ordem em que os candidatos farão as perguntas em cada bloco foi sorteada durante uma reunião feita com representantes de cada candidato na sede da TV Diário. E nos blocos de tema livre, o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar. Nos blocos de tema determinado, a produção do programa vai escolher 18 temas que serão enviados previamente aos candidatos. Esses temas estarão em uma urna no estúdio, aqui onde a gente está, e serão escolhidos por sorteio durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez. E reforçando que o debate começa depois da novela Mania de Você, e como a Eduarda Hutter disse pra gente, terá também transmissão pelo G1. Lá no nosso G1 é só você acessar g1.com.br/TV Diário. É isso, Mirelle. Logo mais a gente conta com mais uma edição do debate, como você disse, dessa vez com os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. E reforçando o compromisso de cada cidadão que as eleições acontecem nesse domingo, dia 6. Volto com você. João, um momento muito importante para a nossa democracia. A gente convida todo mundo para acompanhar o debate aqui na TV Diário. Muito obrigada pelas informações. Hora de conferir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Caio Cunha do Podemos cancelou todas as agendas do dia para focar no debate de hoje à noite aqui na TV. Mara Bertaioli do PL também não tem agenda pública hoje. Ela passa o dia fazendo gravações e à noite participa do debate aqui na TV Diário. Já Rodrigo Valverde do PT mantém a agenda pública hoje. À 1h30 da tarde, ele faz uma caminhada no Jardim Amarais. Às 5 da tarde, participa de um encontro na Vila Lavínia. E à noite, vem para o debate aqui na TV Diário. Mais uma pausa, daqui a pouco a gente fala do Enem. Falta um mês para o primeiro dia de aplicação da prova este ano. Tem estudantes se dedicando nessa reta final do vestibular. A gente volta já, fica por aí, é rapidinho. A família Góes de Macedo tá falida, mas não perde a pose. Convite para a festa da Isoldinha Albuquerque. Muito menos a beleza. E vamos chegar de mãos abanando. Lembra daquela sopeira de porcelana inglesa belíssima? Depois preparar uma embalagem muito especial. Você é brilhante. Hoje, no último aniversário que você comemorou, eu te dei uma sopeira igualzinha a essa. Volta por cima. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento de São Paulo em parceria com o Estado e municípios. Recursos federais vão tornar realidade o túnel Santos-Guarujá e o trem Intercidades de Campinas a São Paulo. Com financiamento do BNDES, tem obras na Rio Santos, Via Dutra e Rodoanel Norte. São Paulo terá 6 policlínicas, um novo hospital da Unifesp e 12 novos campi de institutos federais. E mais de 294 mil famílias receberam a casa própria do Minha Casa Minha Vida. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Governo Federal. Quem tem problema de vista como eu, sabe como é importante usar os óculos adequados. Para as crianças é decisivo para o aprendizado na idade certa e para os idosos significa qualidade de vida. Por isso, nós vamos fazer o Provisão. Consultas nas escolas para as crianças que precisam de óculos de graça. E oftalmologistas para a gente zerar a fila de espera por cirurgias de catarata. Esse é o meu compromisso. 22 é Mara. Aline, e o namoradinho já arrumou algum? O tempo tá passando. Não, tia. E o filho da Gertrude? Te passei o telefone dele, você não ligou? Não, tia.
Ô, minha linda, eu espero que você não se incomode com as perguntas da tia. Claro que... Não, tia. Mas tudo passa, tudo passará. Pra qualquer situação, nada melhor que arroz e feijão. E nada fica, nada ficará. Solito, sabor que melhora o seu dia. Com força e sensibilidade vão melhorar a vida dos mogianos. Sou Priscila Yamagami, sua vereadora. Vote 11111 com Mara 22. 11000 é o número do povo. No dia 6 de outubro, vote certo. Vote Edinho do Salão, com Mara Bertaoli 22. Chega, Mogi está abandonada. Como mogiano raiz, vou resgatar nossa cidade. Pedro Mana, gente da gente, 11012 com Mara 22. Atenção! Dinheiro em segundos para você que é baixa renda. Na Crefisa, você que é baixa renda conta com dinheiro na hora, mesmo se estiver negativado. Contrate seu empréstimo agora. Ligue 0800 703 8888. Crefisa, sempre que você precisa. Você pede, o Alabarce atende! Vai ter oferta no açougue, Alabarce? De quinta a domingo, contra filé R$ 35,90, picanha R$ 43,99, asa de frango R$ 12,89, batata aurora congelada 2 quilos R$ 19,99, molho de tomate Fugini R$ 1,15, cerveja Mistel 350 ml R$ 2,79. Alabarce. Mais qualidade pelo menor preço. Beba com moderação. Estamos há exatamente um mês do Enem. Haja equilíbrio emocional para encarar as provas que podem garantir o ingresso nas universidades mais desejadas do país. Quem está nessa fase da vida sabe da importância de se sair bem em novembro e está focado nisso. Você já ouviu aquela expressão enfiar a cara nos livros? Pois é, essa tem sido a realidade do Matheus, estudante do ensino médio. Aos 17 anos, está se preparando para o Enem. E ó, tem sido pauleira, viu? Como eu comecei a rotina um pouquinho tarde, né? E meu sonho é fazer medicina, então eu tive que acabar intensificando bastante os meus estudos. Tanto na questão dos horários, tive que estudar mais tempo no dia, tanto na questão da matéria, tive que estudar mais matérias no dia, né? E por esse fato acabou sendo bastante cansativo, né? Até porque eu tenho a escola e tenho que conciliar a escola com a vida, né? E também com os estudos, que é o mais importante, né? Além das demandas da escola, o Matheus dedica pelo menos mais 5 horas no conteúdo específico do Enem. Rotina puxada, mas que ele sempre dá um jeito de colocar um respiro para não surtar. Depois da escola eu vou pra academia, que é um hobby meu que eu gosto bastante, que é algo que assim me preenche, sabe? Que você tem que ter esse hobby no seu dia a dia, porque se você não tiver, você acaba ficando maluco da cabeça, né? Que você estuda tanto, que você tem que distrair um pouco sua cabeça. O Matheus é um dos mais de 747 mil inscritos no estado de São Paulo para o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova se tornou uma porta de entrada importante para a universidade. Neste ano, as provas vão acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. São 2 dias intensos, com 180 questões ao todo, mais a redação. Focar nos simulados é uma das dicas dos professores. Nesse cursinho que fica no centro de Mogi das Cruzes, as provas que simulam as questões do Enem são aplicadas semanalmente. Fazer prova é uma coisa extremamente importante, porque o Enem é uma prova muito longa, né? Apesar de não ser uma prova tão difícil, é uma prova muito extenuante. Então você precisa praticar mesmo, tá ali resolvendo um monte de questão, né, para pegar o timing certo de cada questão, para conseguir separar as questões que são mais fáceis de serem resolvidas, das que são mais difíceis, da que exigem conta, que exigem mais reflexão. Então é prática mesmo, é um exercício extenuante de você ficar ali resolvendo as questões. Quais são as principais dúvidas nesse período que tem chegado para vocês? E a gente tem mais ou menos uma média do que pode ser cobrado de acordo com os anos anteriores, né? Por exemplo, na química, uma coisa que é muito comum ser cobrada são a lei dos gases, termoquímica, eletroquímica, né? Então a gente tenta direcionar o assunto mais especificamente, né, para cada tipo de circunstância, de acordo com que a pessoa está com dúvida, né? Segundo o professor Fernando, o pulo do gato da prova do Enem é focar em entender os conceitos. As questões do Enem, elas têm muitas informações que, a partir delas, você consegue, a partir de um raciocínio, de uma reflexão, chegar numa certa resposta. Então, eu não recomendo que você faça uma decoreba dos assuntos, e sim tenta olhar um determinado tema, fazer uma reflexão e aplicar. Porque essas questões, elas colocam de maneira mais ou menos implícita a informação que seria, de fato, a decoreba.
E aí o que você vai precisar é, de fato, discorrer o assunto, fazer uma reflexão para poder chegar na resposta. A Camille vai prestar o Enem pela segunda vez, agora para valer. Com uma rotina super organizada, a estudante sente que fez a lição de casa e está preparada. Depois de um ano, simulando as provas diversas vezes aqui no cursinho, com simulados, resolvendo questões e vendo a resolução delas a fundo aqui nas aulas, eu acho que o dia do Enem, né, dia 3, dia 10, eles vão ser só uma réplica do dia dos simulados. Então, eu acredito que eu esteja assim. Bom, que a conta de luz está mais pesada para o bolso dos brasileiros, isso já não é mais nenhuma novidade. E depois do anúncio da bandeira tarifária vermelha 2, a conta de luz passa a ter uma cobrança adicional. Mas com pequenos ajustes em casa, dizem que dá para economizar. No hall de entrada de cada um dos 8 blocos de apartamentos, as luzes têm sensor de movimento. No pátio e nas áreas de convivência, as lâmpadas têm sensor de iluminação para evitar o gasto de energia em horários com luz natural. Essas foram algumas medidas adotadas por esse condomínio no Mogilar para economizar na conta de luz. Além disso, a manutenção por aqui ocorre de forma preventiva. A gente já começou com a parte dos sensores internos dos corredores, né? Que a gente não tem luz externa nos corredores. Então a gente colocou os sensores ali de presença. Então a luz só acende quando os moradores de fato passam ali. Então, economizando energia, não ficando a luz o dia inteiro ligado, né? Na parte externa também a gente colocou sensores, mas esses não são sensores de presença, é sensor de iluminação. De acordo com o que vai se escurecendo, ele se acende e de manhã, quando está clareando, ele logo se apaga. Além de adotar a iluminação inteligente, o condomínio também instalou placas solares. O investimento foi feito em 2019 e, junto com as outras medidas, garante mensalmente uma economia que gira entre 30% e 40% na comparação com o período anterior à adoção da energia solar. Em 2019, colocar as placas fotovoltaicas, que na época era um grande investimento, mas que se pagou em questão de 2, 3 anos. A gente colabora com o meio ambiente nessa forma, né? A gente economiza financeiramente, então a gente tem uma gestão que ela fica bem justa, né? Digamos assim, para ambas as partes. A gente ajuda o ambiente, economiza financeiramente e consegue manter um grau de satisfação para todo mundo. Em tempos de bandeira vermelha em patamar 2, o que significa que a cada 100 kWh consumidas vão custar quase R$ 7,88, a adoção de medidas que ajudem a evitar o desperdício de energia é a forma mais eficaz para que o consumidor evite sustos com a conta de luz, principalmente porque o clima não parece muito disposto a colaborar tão cedo com as necessárias chuvas que são fundamentais para a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas do país. Para te ajudar a economizar em casa, vamos deixar algumas dicas simples. Evite ligar o ferro elétrico quando outros aparelhos estiverem ligados na residência. Assim, você evita a sobrecarga da rede. Evite o uso do chuveiro entre 5 da tarde e 10 da noite, porque ele é um dos aparelhos que mais consome energia. Além disso, deixe a chave na posição verão. Assim, você economiza cerca de 30%. Tire os eletrônicos da tomada quando não estiver usando. É que mesmo na função stand-by, os eletrônicos ainda continuam consumindo energia. E se você acha que esse consumo é baixo, saiba que somados, todos os eletrônicos da sua casa no modo de espera podem ser responsáveis por até 12% do consumo de energia. Na casa da Camila, essas medidas já são parte da rotina diária. E quando alguém esquece de desligar uma lâmpada ou um eletrodoméstico da tomada, rola aquela puxada de orelha. Ela só avisa, não esquece a luz acesa. Apaga a luz. A luz da cozinha tá acesa. E por aí vai. Dessas pequenas economias que a gente vai fazendo, no final do mês eu creio que deu uma mudança, sim. Mais uma pausa e depois do intervalo a gente fala de esporte. Vamos conferir como foi a visita do bicampeão olímpico Serginho a Mogi das Cruzes. O Matheus Costa já está por aqui e daqui a pouquinho ele te conta tudo. Até já. Tia Salete e Margaridinha descobrem que são mãe e filha. Tu me chamasse de quê, mãinha? De quê? E que existe mais um desavisado nessa história. Quando Laércio Oliveira me seduziu,
me convenceu a largar família, casa e ir embora com ele para viver uma vida nova em Juazeiro. Só que chegando lá, ele me esqueceu e me abandonou. Então quer dizer que Vespertino é meu pai? Hoje, Tu é meu pai, cabra safado. no Rancho Fundo. Quer descobrir o que cabe dentro de uma embalagem de Ona? Cabe cuidado e carinho. Cabe a melhor companhia todos os dias. Cabe rabinhos abanando ou ronronadas de emoção. Cabe brincadeira e diversão. Cabe um potinho cheio de felicidade e alegria, com nutrição de verdade e muita qualidade. Ona, cabe tudo que o seu melhor amigo precisa. Os últimos resultados do Instituto Paraná Pesquisas confirmaram o que todo mundo já sabia. Mara Bertaioli na liderança, disparando uma vitória no próximo domingo, dia 6 de outubro. Com 46,3% dos votos, Mara Bertaioli vai ser, com a sua ajuda e o seu voto, a primeira mulher prefeita da história de Mogi das Cruzes. Mogi é 22! Obrigada, gente! 22 é Mara. Jolie Construção e Lar. Jolie, tudo num só lugar. Kit pintura, R$ 29,99. Painel LED, R$ 31,99. Jolie, amor pela casa, preço baixo. Revestimento, R$ 19,99 o metro. Torneira, R$ 29,99. Economize, reforme e conquiste. Até 10 vezes sem juros. Entregas até 48 horas. Visite a Jolie Mandi, Suzano e Itaquá. Ou compre no site. Jolie, preço baixo é aqui. Tem gente que nasceu para empreender. Meu nome? Arlindo Salgado. Vem aí a FE24, a Feira do Empreendedor do Sebrae. Anota aí, de 11 a 14 de outubro no São Paulo Expo. Inscreva-se e venha criar conexões. Mogi é nossa casa exige respeito. Vamos juntos com a Mara, coração batendo no peito. Declare seu amor por Mogi, pra gente voltar a ser feliz. Declare seu amor por Mogi, Mogi é Mara. Experiente, competente, amor pela nossa gente. É a Mara Bertaioli pra mudar de verdade e cuidar da nossa cidade. Ai, que saudade! Ela vai cuidar e vai melhorar bem muito. Declare seu amor por Mogi, 22 é Mara. Alô, turma de Mogi, vote na Mara. Mogi vai voltar a ser Mara. Matheus Costa por aqui, Tudo bem, bem-vindo, ótima Obrigado. tarde. A gente começa hoje com a Copa do Brasil, é isso? Aí. Vamos lá? É com você. Obrigado, Miri. Boa tarde para o pessoal que acompanha a gente em casa. Ontem, Corinthians e Flamengo fizeram o primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo venceu por 1-0, mas o grande destaque do jogo foi o Hugo Neneca, goleiro do Timão, pegou tudo na partida de ontem. Vamos ver os lances do jogo, começando com alguns destaques aí, principalmente do Hugo Neneca. Ele fez essa primeira defesa nesse chute do Arrascaeta, pegou de direita, de mão trocada. O Arrascaeta invadiu a área minutos depois, bateu mais uma vez e o Hugo Neneca estava lá para salvar o Corinthians. O Flamengo abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Alexandre. Ele fez uma jogada pela esquerda, bateu forte, a bola enganou o Hugo Neneca e foi para o gol. Primeiro gol do jogo ontem, o único gol, aliás, 1-0 para a equipe do Corinthians. No segundo tempo as coisas não mudaram, Léo Ortiz de cabeça e o Hugo estava lá mais uma vez. E agora a principal defesa do jogo, o Gerson saiu cara a cara, bateu de direita, mas o Hugo estava lá e também fez a defesa 1-0 para o jogo pro time do Flamengo. E o jogo de volta entre esses dois times acontece só em 20 de outubro, daqui 17 dias. A partida será no domingo, às 4 horas da tarde. Bom, agora vamos falar de futsal, porque o Brasil está na grande decisão da Copa do Mundo do Uzbequistão. O hino nacional brasileiro. Nessa hora que sobe o som do hino, imagino o que passa na cabeça dos atletas, né? O Brasil enfrentou ontem a Ucrânia, tentando voltar à final da Copa do Mundo depois de 12 anos.
Dessa vez, Felipe Valério, ala nascido em Suzano e ex-Mogi Futsal, entrou como titular na partida, que foi difícil desde o início. O Brasil levou 10 minutos para chegar ao gol. Lino aproveitou. Que estão em quadra nesse momento pela semifinal. A partida valendo o título está marcada para domingo ao meio-dia e você acompanha todas as emoções desse jogo ao vivo aqui na TV Diário. Bom, ainda falando de futsal, hoje tem rodada para a região na Liga Paulista. O Impacto de Ferraz de Vasconcelos vai enfrentar o Jaú às 8 da noite lá no Sindicato dos Metalúrgicos em Guarulhos, onde o time da nossa região está mandando os jogos. Para o Impacto, a vitória é importante na briga por uma vaga na próxima fase. Hoje, a distância para o grupo dos 12 que vão aí para os playoffs é de apenas 3 pontos. Então vamos ficar de olho nesse jogo e amanhã aqui no DT1 a gente traz o resultado. Bom, o Mogi das Cruzes recebeu ontem a visita especial de um bicampeão olímpico, uma lenda do vôlei, para celebrar o início da Copa Sesc. Foi uma noite de olhares atentos, sorrisos emocionados e muitas salvas de palmas no Sesc de Mogi das Cruzes. O motivo das palmas? A presença de Serginho Escadinha, o Serginho do vôlei. Gente, eu tô muito animada, né, porque eu acho que, né, vai ser bom ele falar, né, principalmente que eu jogo e tudo. Tô animada, tô ansiosa. Ansiedade que a gente entende, afinal de contas, o anfitrião da abertura da Copa Sesc em Mogi das Cruzes foi Serginho Escadinha, bicampeão olímpico e eleito o maior líbero da história do voleibol mundial. Noite que teve bate-papo e também bate-bola. Uma armação de jogada feita por ele. A gente vê uma rede armada assim, querendo ou não, mexe um pouco com a gente, porque a gente foi criado no meio do esporte, né? O esporte é uma ferramenta maravilhosa de educação, de inclusão social, e eu sou um cara que aí eu lembro dos meus 12, 13 anos que jogava na rua, que a gente ainda tinha vamos dizer assim, o corpo, o físico ainda inteiro, né? Não judiado pelo esporte de alto nível. Mas é muito bom ver essa molecada praticando o voleibol, qualquer tipo de esporte. Esse ano, a Copa Sesc completa 75 anos, oferecendo diferentes competições esportivas. A gente está trabalhando a autonomia dos participantes, o respeito, a convivência entre eles, tudo por meio do esporte, da cultura esportiva, dos jogos e da convivência entre todas as pessoas. Para Serginho, a Copa é uma grande oportunidade para incentivar a formação de uma nova geração de atletas. É uma oportunidade que essa molecada tem, né, de uma estrutura como o Sesc, e eles promoverem esse tipo de Copa, esse tipo de evento, né, essa atividade esportiva. Eu que não tive essa oportunidade, né, na minha infância, na minha adolescência, o meu Sesc era na rua na época, né, a gente é de uma geração que fazia as coisas muito na rua, não tinha muita oportunidade, e tem que parabenizar o Sesc por estar abrindo as portas para poder promover essa Copa. A oportunidade de ouvir e interagir com o Serginho foi aprovada pelo público, que encheu a quadra onde o encontro foi realizado. Eu tenho 44 anos, então acompanhei a trajetória dele desde o começo. Acho que a garra que ele sempre transmitiu nos jogos, e eu já conheci um pouco da história dele, que ele está contando agora, da origem dele. Eu acho que é um exemplo para a gente, né? As inscrições para disputar os Jogos da Copa Sesc em 2024 já foram encerradas, mas até o fim do mês, todos estão convidados para conferir de perto as disputas, que esse ano ganharam a bênção dupla do Serginho do vôlei. Mostrar principalmente para essa molecada que tudo é possível, né? Que nós viemos do mesmo lugar, que a gente tem a família em primeiro lugar, que a gente respeita o pai e a mãe. Eu acho que, de certa forma, hoje a internet promove algumas coisas que são meio fúteis, né, para essa molecada, né? Então, mostrar que a partir do momento da disciplina, da perseverança, da resiliência, você pode conseguir as coisas, né? E no meu caso não foi diferente, eu não sou diferente deles, né? Isso é que é legal, mostrar para eles que eu tive uma carreira linda, vitoriosa dentro do voleibol, que eles podem conseguir também. Bom,
Aproveitando o gancho do vôlei, fica o convite para o jogão de amanhã entre SESI e Suzano, valendo vaga aí na final do Campeonato Paulista. 3.000 ingressos já foram trocados pelo torcedor e olha, tá quase acabando. Pelo site restam só 1.000 entradas disponíveis, lembrando que precisa reservar o ingresso pelo site oficial com limite de 5 bilhetes por pessoa. No dia do jogo, além de apresentar o QR Code, o clube pede que o torcedor leve aí também 1 quilo de alimento não perecível. O site aí para garantir os ingressos é o suzanovoleioficial.com.br, tá aparecendo na tela para você. E no ge.globo.br/TV Diário você também encontra todas as informações sobre essa partida que começa amanhã às 9 horas da noite na Arena Suzano. Valeu, Matheus, muito Obrigado, obrigada. Viu, até mais. Até amanhã. Até amanhã. Tá chegando o fim de semana, daqui a pouquinho a gente dá uma força, né, pro pessoal fazer aí a programação. E já pode começar amanhã com rock, viu? Espia esse cover. Daqui a pouquinho a gente dá os detalhes. Aqui tá tudo em família. É o Altas Horas com irmãos, olha só, que ótimo! Esses irmãos vão soltar a voz e abrir o coração. Amo essa mulher, eu te amo. A gente sempre vai continuar forte. Sábado, Altas Horas de volta mais cedo, hein? Depois de Mania de Você. Dizem que essa vida escolhe a gente. E quando o nosso time do coração se apresenta, nasce um torcedor. E a gente passa a ver futebol em tudo. Nos amigos, na família, nos amores. Se é dia de jogo, esquece. Porque a gente escolhe essa vida também. Uma vida de emoção. Uma vida de entrega. Uma vida inteira. Uma vida de futebol. Criança tem direito à educação. E quanto mais apoio escolar, melhor a gente aprende. Criança tem direito a praticar esporte. E descobrir que é possível vencer no jogo e na vida. Este ano, Criança Esperança está apoiando 100 instituições em todo o país. Dê esperança a uma criança. O senhor nunca teve celular? Nunca tive celular. E não sente falta? Não sinto falta. O Brasil que cria tecnologias do futuro. Com uma conectividade boa, você consegue acessar a sua fazenda e ter os dados em tempo real. Olha lá, o trator virou pra lá. Nesse consultório de última geração, a mão do homem e a precisão da máquina. Utilizando essa tecnologia, nós fazemos a cirurgia em 12, 13 minutos. Califórnia, cenário da ficção, onde um brasileiro caminha pelas estrelas. Nós temos os robôs que estão explorando Marte. Amanhã, depois de Mania de Você. A sua idade aparente é de 21 anos. Gostei! No Globo Repórter. DT1 de volta e a gente fala de um espetáculo que saiu dos quadrinhos para o cinema e agora chegou aos palcos. Estreia nesse fim de semana, Tina Respeito. Já todo mundo na posição, ok? Bora! Na peça a gente mostra a Tina como uma jovem recém-formada que no desafio aí de lidar com a sua vida profissional e a vida social, né, a vida pessoal, ela acaba de entrar no seu primeiro emprego e se depara com uma situação de assédio. Cris! Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. A Tina, ela vem do movimento hippie, então ela tinha outras referências visuais. Quando a gente pegou essa graphic, que todo em torno do assédio, né, desse movimento da Tina como jornalista no mercado de trabalho, é um pouco menos lúdico, né, apesar de ter o lúdico do Maurício, mas falando de um tema um pouco mais realista. Então, toda a referência visual da Tina veio para um lugar mais realista. Você que é novata? Sim, só começando. Ela que é novata! Muito prazer. Esse projeto, ele é muito sobre o que é ser mulher.
é adaptado, obviamente, através da linguagem do Maurício, da Tina, dessa personagem, mas a gente está levantando esse assunto, né? Como que a mulher vive? E como que a mulher vive hoje, né? Nos dias de hoje, no Brasil, a gente está falando de uma mulher que vive em São Paulo, né? Numa cidade super grande, que se desloca nessa cidade, o que que ela passa? Então, a Tina, dessa vez, ela vem para mostrar esse lugar. O primeiro desafio foi justamente trazer essa linguagem dos desenhos para os palcos, então esse foi o primeiro grande desafio. E o outro foi justamente a gente trazer essa temática tão relevante, tão importante nos dias de hoje, que é o assédio, que é a questão de colocar a mulher exatamente, de trazer todas essas problemáticas em torno de ser uma mulher, né, do machismo, e como a gente ia tratar esse assunto dentro de uma peça e voltada aí para um público 14+. É a primeira vez que a Maurício Souza Produções está fazendo uma peça voltada para esse público, então também é um desafio. Bom dia. Cadê a câmera que eu te emprestei faz 2 semanas? Estou precisando dela, cara. Eu não trouxe. Sabia. Já que assim, me dá um deles aí que eu já estou com muito mais trabalho do que paciência. Leva a foca, leva a novata, vai com ela, vai falar no morte não. A expectativa é que o espectador saia daqui mais consciente e diferente da maneira que ele entrou. Segue tudo meu, Márcia. Venham nos ver, que eu tenho certeza que isso é um tema que vai tocar muito, atravessar e também trazer muita informação para todas as gerações. Tina a Respeito estará em cartaz no Teatro das Artes, em Pinheiros, zona oeste da capital, de 4 de outubro a 3 de novembro, às sextas, sábados e domingos. Os ingressos custam a partir de R$ 42,00. A peça é para quem tem mais de 14 anos. Vamos às estreias do cinema. A gente começa falando de um filme que vai chamar a atenção de muita gente, Coringa Delírio A2. Esse talvez seja um dos maiores e mais conhecidos vilões da cultura pop. E o filme é continuação daquele lançado em 2019. O ator Joaquim Phoenix volta ao papel do Coringa, na história que se passa 2 anos depois da que foi contada no primeiro filme. O Coringa está preso e aguardando julgamento. No hospital psiquiátrico em que ele está, conhece outra personagem famosa dos quadrinhos, a Arlequina, que nesse filme é vivido pela Lady Gaga. E uma curiosidade, esse filme chama Delírio A2 porque é inspirado em um transtorno psicótico que existe de verdade, em que 2 pessoas compartilham a mesma fantasia. Muitas cenas têm um ar de musical, por conta desse delírio vivido pelos personagens. Será que o Joaquim Phoenix vai ganhar um Oscar com esse filme também? Em 2020, ele ganhou a estatueta de melhor ator pela interpretação de Coringa. E agora vamos para as estreias nacionais. Tem uma animação para criançada, é o filme Placa Mãe. Tudo se passa aqui no Brasil, em Minas Gerais, em um futuro próximo. É a história da Nadi, uma androide com cidadania brasileira, que é a primeira a conquistar o direito de adotar 2 crianças, o Davi e a Lina. Só que vira uma polêmica quando um jovem influenciador digital começa a fazer uma série de vídeos criticando a situação para ganhar popularidade. Cenário bem atual, não é mesmo? Aí o Davi acaba fugindo e vai enfrentar diversos desafios e perigos na cidade. A Nadi vai atrás do filho para garantir a segurança dele e a união da família. É um filme que fala de amor, preconceito e luta por direitos. O diretor é o Igor Bastos. E terminando nossa rodada, tem o filme Até que a Música Pare. É uma coprodução brasileira e italiana. A gente vai acompanhar a Chiara, vivida pela Cibele Tedesco. Ela é a matriarca, filha de descendência italiana, e que decide acompanhar o marido durante as viagens, já que todos os filhos deixaram a casa onde moravam. O marido, que é o Alfredo, vivido pelo Hugo Lorenzati, viaja pela Serra Gaúcha, fornecendo produtos de bar em bar pela estrada.
Nessa viagem é que se desenrola todo o drama do filme. A Cibele vai descobrir histórias do marido que ela nem imaginava, abalando a confiança no relacionamento do casal. E os 50 anos de casamento são colocados à prova. Uma curiosidade é que os atores falam português e também o Talian, um dialeto italiano muito utilizado no sul do país e que foi reconhecido pelo IFAM como Patrimônio Brasileiro em 2014. Outro destaque que a gente traz aqui é uma exibição especial que vai rolar no Museu da Imagem e do Som. Hoje vai ser exibido o filme recém-lançado Meu Casulo de Drywall. As críticas foram boas sobre a história que trata de saúde mental. Depois da exibição, vai ter um debate com a diretora Caroline Fiorati e a atriz Maria Luísa Mendonça. A sessão começa às 7 horas da noite e é de graça. O ingresso precisa ser retirado com 1 hora de antecedência na bilheteria do MIS. O Museu da Imagem e do Som fica na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa. E ela voltou, mas agora com aquela típica programação de quinta-feira, reta final para o fim de semana. Mais uma vez, bem-vinda, Duda. Obrigada, Miri. Boa tarde para você que continua acompanhando a gente. Já te adianto que tem bastante coisa. Tem teatro, música, stand-up. E a nossa primeira dica para o final de semana é o Festival Planeta Sabor, que começa amanhã em Mogi. O evento promete levar o público para uma viagem gastronômica por 15 países, com apresentação de 50 tipos de pratos. O festival também tem uma programação musical com várias bandas. E se depois do jantar você quiser curtir um stand-up, tem espetáculo da Mari Berini, olha só. Fica de pé as novinhas que tem menos de 30. Menos de 30. Você tem... Sua carinha não é de menos de 30. A comediante apresenta o espetáculo Bafafá da Mari em Mogi das Cruzes amanhã, a partir das 9 da noite. E no sábado tem teatro no Sesc de Mogi. O Circo da Mafalda conta a história de uma palhaça que carrega uma corrente pesada que oprime seu peito e provoca perdas de memória. O espetáculo tem muita música, malabares e até números de ilusionismo. E não pode faltar música no nosso rolê, né? Primeiro vamos às atrações desse fim de semana, mas aguenta aí que no final eu vou falar sobre alguns shows que acontecem daqui 2 semanas, mas já estão com os ingressos à venda. Se liga só na programação. E o rock abre a programação do final de semana. Em Mogi das Cruzes tem a apresentação da PJ 90. A banda faz cover do Pearl Jam e mostra os grandes sucessos do grupo, que é um dos maiores representantes do estilo grunge. E no sábado tem a banda Hurricanes, no repertório muito rock dos anos 70. E tem também show dos Colombinos. E você também pode receber essa programação no seu celular. É só seguir o nosso canal do WhatsApp, que QR Code já vai aparecer na sua tela. É só apontar a câmera do celular e começar a seguir. E sobre os shows que eu falei, que tá tudo no nosso G1. Quinta-feira que vem eu volto com mais dicas de rolê no Alto Tietê. Muito obrigada. A gente faz agora aquela pausa para a exibição da propaganda eleitoral gratuita. Daqui a pouquinho tem mais DT1. A gente volta com outras notícias aqui da região. Até mais. Até mais. Nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade.
DT1 de volta para você que está chegando agora. Ótima tarde. Na semana passada, em Itaquaquecetuba, 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante, segundo a polícia, pelos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Na audiência de custódia, apenas um permaneceu preso. Os outros 3 foram soltos. O caso ganhou repercussão e ontem o Tribunal de Justiça suspendeu a decisão do juiz. Só que agora os suspeitos de integrarem a quadrilha não podem ser presos por causa das regras do período eleitoral em que apenas as prisões em flagrante podem ser realizadas. A nossa equipe teve acesso ao documento emitido ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que decreta a prisão dos 3 indivíduos e suspende a decisão da audiência de custódia realizada no começo da semana. O texto pede a reforma da decisão, uma vez que os requisitos da prisão preventiva estariam caracterizados, sustentando assim a necessidade da prisão preventiva dos 3 para a garantia de ordem pública e da instrução criminal. O documento aponta ainda que há indícios suficientes da autoria e provas de materialidade dos crimes, destacando ainda a gravidade concreta das condutas, levando em consideração que as vítimas tiveram a liberdade restringida por cerca de 7 horas. O caso foi registrado na última sexta-feira na delegacia de Itaquaquecetuba. O casal de idosos, segundo a polícia, foi sequestrado e mantido em cárcere privado. Num trabalho conjunto entre Polícia Militar e Polícia Civil, o cativeiro foi localizado. Durante as prisões, os policiais também apreenderam pertences e os cartões de créditos das vítimas, que foram libertadas. Só que na audiência de custódia, 3 dos 4 presos foram liberados. Apenas um deles permaneceu preso, pois, ainda de acordo com a polícia, tinha um mandado de prisão decretado por outro crime. O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, chegou a publicar um vídeo nas redes sociais repudiando a decisão da Justiça de soltar os acusados. Tinha tudo para ser um sucesso a ocorrência, não fosse pelo fato de que tanto o promotor de justiça quanto o juiz de direito na audiência de custódia opinaram e optaram por liberar os 4 sequestradores. Só não liberaram os 4 porque um deles tinha um mandado de prisão em aberto, porque já era um criminoso reincidente, mas os outros 3 foram liberados única e exclusivamente com base na versão de uma criminosa que alegou ter sido agredida pelos policiais. Detalhe, que ela não mencionou isso para o defensor público e deixou para falar somente na audiência de custódia. Vejam só vocês como é difícil ser policial no Brasil com base no argumento e na versão de uma criminosa, de uma sequestradora. 3 criminosos, 3 sequestradores de alta periculosidade foram postos em liberdade, sem nenhum exame de corpo de delito, sem nenhuma prova daquilo que ela falou, que ela menciona ter sido agredida. A gente segue acompanhando esse caso, pedimos uma posição para o Tribunal de Justiça, mas até o momento não tivemos retorno. E agora, mudando de assunto, a festa do Halloween é só no final do mês. Mas comerciantes da região já estão preparados. Para alguns, o movimento supera outras datas comemorativas, como as festas juninas, por exemplo, e até o carnaval. O Halloween já está batendo na porta dos consumidores que adoram a tradicional comemoração norte-americana. Essa loja, no centro de Mogi das Cruzes, já está preparada para receber os clientes. Mesas prontas na vitrine mostram que a festa está chegando. A expectativa desse ano é muito boa. Temos uma proporção assim de um aumento de venda de 5 a 10% relativo ao ano passado. O brasileiro ele vem se adaptando cada vez mais a essa festa, acolhendo ela, e a proporção de venda ela começa a aumentar a cada ano. Entre os produtos disponíveis, o cliente encontra decoração, fantasia, maquiagem e doces. Por aqui, a procura por esses produtos deve crescer cerca de 17% neste período. A gente acaba se preparando alguns meses antes, né? Porque é uma data muito forte para a gente que trabalha com festas. Então a gente trabalha antecipado e é um mês que a gente foca muito e a saída é muito boa. Esse ano a gente aumentou o nosso estoque em 5% a mais do que o ano passado, visando esse aumento do público.
A Maiara veio na loja comprar itens para o aniversário do filho, de 5 anos. Como ele já está na escolinha, ela sabe que logo vai precisar voltar para comprar itens para o Halloween. Tem bastante coisa legal aí, as crianças se divertem e os adultos também. E aí a gente compra docinho, pirulito e as crianças se divertem. Você costuma mandar ele fantasiado? Ele entra na brincadeira? Sim. Compra um vampirinho e eles já estão felizes, coloca um sanguinho e já tá dentro. O Halloween, uma das festas mais populares nos Estados Unidos, tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Tanto que por aqui as festas com decorações temáticas já se tornaram tradição no mês de outubro. E as crianças se divertem com fantasias assustadoras, batendo de porta em porta atrás de doces ou travessuras. Fantasia do boneco assassino, It, a Coisa, Vandinha e Bruxa. Nessa outra loja no centro de Mogi, essas são as opções de fantasias infantis que mais têm feito sucesso entre as crianças. A proprietária conta que essa já é a melhor data do calendário. Ganha até da festa junina e carnaval. A expectativa é boa. Começa mesmo a procura a partir da segunda quinzena de outubro, né? Então, tá indo. O estoque já está reforçado? Sim, tudo em ordem. Tudo em ordem. A expectativa de vocês em relação ao ano passado, por exemplo? Está boa. Eu acredito que aí uns 25% a 30%. Nessa faixa. E olha, não são só as crianças que aproveitam para se divertirem na data. Os adultos também entram no clima. Para os adultos tem os acessórios, né? Que tem gente que entra e quer uma coisa mais simples. E as fantasias também. Tem gente que quer alugar e tem gente que quer comprar. Então dá para fazer os dois. E a gente confere agora os destaques do JH, que começa daqui a pouquinho. Olá, boa tarde. No Jornal Hoje você vai acompanhar as homenagens a um dos ícones da televisão brasileira e uma das vozes mais marcantes. Morreu aos 97 anos Cid Moreira. Cid apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, desde a estreia, em 1969. Ele estava internado tratando de uma pneumonia. Nós vamos lembrar a carreira, histórias e trazer repercussões sobre a morte de Cid Moreira. No Oriente Médio, Israel faz novos ataques ao Hezbollah no Líbano. Brasileiros que querem deixar o país ainda aguardam a missão do governo brasileiro de repatriação. E os preparativos para os últimos debates entre candidatos a prefeito antes das eleições municipais. Eu espero você no Jornal Hoje. Até lá! E há 3 dias das eleições, o nosso G1 está publicando reportagens sobre o eleitorado dos municípios mais populosos aqui da região. Hoje é a vez de Itaquaquecetuba. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o perfil predominante dos eleitores de Itaquá são as mulheres entre 25 e 29 anos com o ensino médio completo. Itaquaquecetuba tem 259.679 pessoas aptas a votar nas eleições deste ano. Se você quiser ver essa reportagem completa, você já sabe, é só acessar do seu computador ou do seu celular a nossa página do G1. E antes de terminar, eu volto a falar da previsão do tempo. Vamos dar uma olhada, então, como está o tempo lá fora, neste momento. Imagens ao vivo do centro de Suzano, céu com muitas nuvens. Hoje, as máximas não sobem muito ao longo do dia. A gente segue com clima bem ameno. Deve ficar assim pelo menos até sábado. E aí, no domingo, o tempo dá uma melhorada, mas aí na segunda-feira os termômetros voltam a cair. Haja saúde, né? A gente sempre lembra da importância da hidratação. Agora a qualidade do ar fica um pouco melhor, mas domingo volta aquela secura toda. Vamos ver na tela então a previsão para esta tarde nas cidades aqui da região, para que você possa se programar. Então, deve chover ao longo do dia, aquela chuvinha que vai e volta, chuva
bem fina. Santa Isabel é a cidade mais quente do Alto Tietê, com temperaturas sempre acima das outras cidades da região. Hoje, Santa Isabel bate 25 graus. Os termômetros em Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Mogi das Cruzes ficam na casa dos 23 graus. As mínimas seguem bem parecidas com as dos últimos dias, variando aí entre 15, 16 e até 17 graus. O volume de chuva muda um pouco entre uma cidade e outra, mas não muda muito não. E acabou o DT1 desta quinta-feira, com o término da propaganda eleitoral. Hoje, a partir de amanhã, a gente volta ao horário normal de 11h45 até 1h da tarde. Lembrando que o debate aqui na TV Diário dos candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes começa às 10h05 da noite. Estão todos convidados. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. ZYB 901, TV Diário, canal 19 UHF, Mogi das Cruzes. Hugo Souza, sensacional! Hugo, sensacional! O goleiro do está vivo, muito vivo. Principalmente quando a gente decide em casa, a gente decide na arena, nosso time é muito forte. Hugo Souza, bota pra escanteio! A equipe também com algumas defesas, mas eu tô ali pra isso. E agora a gente vai levar essa decisão aí pra casa. E se Deus quiser sair classificação, porque em casa a gente é muito forte. Muito boa tarde, o Globo Esporte dessa quinta-feira está começando e a vantagem da Copa do Brasil ficou com o Flamengo, mas ainda tem o jogo de volta, torcedor do Corinthians. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa primeira semifinal. Valeu, Gil, obrigada pelas informações por aí. E daqui a pouco o Brasil tá na final do Mundial de Futsal, vai buscar o Hexa, a gente te mostra essa classificação. Olá, boa tarde. No Jornal Hoje, você vai acompanhar as homenagens a um dos ícones da televisão brasileira. Morreu aos 97 anos Cid Moreira. Cid apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, desde a estreia em 1969. No Oriente Médio, Israel faz novos ataques ao Hezbollah no Líbano. E os preparativos para o último debate entre candidatos a prefeito antes das eleições municipais. Eu espero você no JH. Até lá. Em torno do fogo, a civilização deu um grande salto de qualidade. A arte de grelhar, assar e fritar criou alguns dos momentos mais saborosos da história humana. Da evolução do fogo à revolução do sabor, chegou firmeza, fogo e sabor. Agora, todo momento pode ser incrível. Sou o vereador Edson Santos, defendo idosos e o social há 30 anos. Vote 55000 com Mara Bertaioli 22. Sou Daniela Mariano, mãe mogiana. Vou trabalhar por uma educação de qualidade, saúde da população. Vote 55100 com Mara Bertaioli 22. Eu sou o médico e vereador Otto Rezende. Com Mara Bertaioli, prefeita 22, a saúde será a nossa prioridade. Vote Dr. Otto Rezende 55300. Há 50 anos somos uma referência educacional. Cada sorriso e etapa vencida nos mostra que estamos no caminho certo. Colégio Brasilis, 50 anos de ensino forte que transforma histórias. Não perca a campanha do mês das crianças Espanha Atacadista. Economize com as ofertas. Leite condensado Piracanjuba, só R$ 4,89. Fraldinha, apenas R$ 34,90 kg. Ovos brancos com 20 unidades, só R$ 9,90. É só no Espanha Atacadista. Preço baixo, lucro certo.
gente. Os coronéis de Mogi lançaram uma candidata inexperiente de última hora para o cargo de prefeita. E essa escolha abre caminho para a continuidade do pior governo da história de Mogi, o atual prefeito Caio Cunha. Se você quer tirar de vez a ameaça de continuidade de Caio Cunha, a única escolha é Rodrigo Valverde. Ele tem a força, a experiência e está preparado para resgatar Mogi para o povo. Vote 13. Vote Rodrigo Valverde, prefeito. Globo Esporte está de volta e olha só, o Brasil está na final da Copa do Mundo de Futsal. A vaga na decisão veio num jogaço ontem contra a Ucrânia.